Preciosas, preciosas, se vocês têm aí cone de linha que é pro lixo e retalhinhos, cola comigo nessa aula porque hoje eu vou te ensinar a transformar esses materiais que iam pro lixo nessa bonequinha aqui. Se preparem, gente. Olha só que fofura que estão essas bonequinhas. Gente, eu tô apaixonada. E vocês vão fazer aí juntinho comigo, porque essa aula tá recheada de dicas e eu ensino todos os detalhes nessa aula aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e vem fazer parte aqui do nosso canal. E não esquece de deixar aí o seu joinha. Os materiais que vamos precisar hoje para nossa aula é enchimento, um cone de linha, né? Esses que a gente joga fora. Separei aqui alguns mimos para a gente fazer a decoração da peça. Tecido pele ou algodão cru. Rendas. Um tule de renda ou um tule daqueles com glitter, qualquer tule que você queira usar. Tecido tricoline. Para fazer o cabelinho, hoje eu vou ensinar um cabelinho aqui diferente, com material diferente, que vocês já conhecem aí, né? Que é o Canecalon, que é esse cabelinho sintético. E um pedacinho aqui de papelão. Esse papelão aqui, ó, é um papelão mole, tá? Pode ser qualquer papelão aí. Então, esses são os nossos materiais de hoje. E hoje a nossa peça vamos precisar aqui de um cone de linha, enchimento, rendinhas. Eu separei aqui um tule de renda, mas pode ser o tule tradicional mesmo. Também tecido pele ou tecido de algodão cru. Vamos usar hoje para um cabelinho diferente o Canecalon, que é esse cabelinho sintético, né? Esse filtro sintético. Tecido tricoline e também um pedacinho aí de papelão, tá? Esse papelão pode ser o papel cartão, um papelzinho mais durinho, mas que não precisa ser grosso, tá? E também aqui separei alguns mimos que eu vou escolher depois que a gente tiver finalizando a nossa peça. Então, para começar a nossa aula, vamos começar aqui encapando o cone. Gente, esses cones aqui, quando vocês aí utilizarem a linha, não joguem fora. Dá para fazer muitas coisas e pode esperar que eu vou trazer várias peças aqui usando um cone de linha aí, para a gente reutilizar aqui esse material, né? Não jogar fora. Então, para começar aqui, vamos encapar. Eu não falei da malha aqui nos materiais, porque pode ser qualquer outro tecido que você queira encapar. Eu não quero deixar esse cone assim preto, não. Eu quero encapar ele. Então, como eu tenho muito dessa malha aqui, é uma malha elástica, ó, que é da cor da pele, mas você não precisa necessariamente usar um tecido aí que imite a cor da pele, não, tá? Eu tô usando esse porque eu tenho uma quantidade boa aqui e eu quase não uso para fazer bonecas, a malha, né? Então, tô utilizando esse material para outras coisas. Então, gente, vamos precisar aqui de um quadrado, ó. Deixa eu ver aqui, 21 por 20 ou 20 por 20, dá beleza aqui o quadrado que a gente vai precisar para encapar aqui o nosso cone, tá? É bem simples essa peça, rapidinha de fazer e que vocês vão se encantar com o resultado. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de uma forma simples aqui, encapar, né? Fazer a encapação aqui desse cone. Então, eu cortei aqui, pode ser um quadrado de 20 por 20, que dá certinho, tá? O meu tinha 21, porque eu cortei um pouquinho maior. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar ele aqui, ó, nos bicos aqui do nosso quadrado, ó. Coloquei aqui, passo um pouquinho de cola para fixar aqui. Não precisa ser muita cola, só para não sair do lugar. Passei aqui. E aí, a gente simplesmente vai aqui, ó, enrolar esse cone. Peraí, que ficou embolada aqui, passar na pontinha para ficar, não dobrar, passei. Agora a gente vai enrolar aqui, ó, o nosso cone. Então, chegando aqui, ó, estica bem esticadinho, tá? Dá para fazer aí com tecido tricoline ou qualquer outro tecido que você tem aí que não desfie muito, mas depois também nem tem nada a desfiar não, porque aí a gente vai encaixar ele aqui dentro para dar o acabamento, não tem problema não, tá? Então agora eu vou passar a cola aqui, ó. Então chegou aqui, né? A gente vai aqui agora passar a cola somente onde a gente vê aqui que tá o cone, tá? Não precisa passar nas pontas aqui não, porque a gente vai recortar. Colei
né? Passei a cola. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu venho e passo uma colinha pra ficar preso aqui na beiradinha. Então, já colado aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui um pouco, ó, esse bico. Feito isso aqui, já cortado, deixa aí um pedaço pra gente embutir. A gente vai passar aqui, ó, cola no cone. Vem aqui, vai virando ele, passando cola. E agora a gente vai colocar lá dentro essa ponta, ó, dos dois lados, tá? Então, ó, já passei cola desse lado e agora eu vou colando aqui também, ó. Cuidado para não queimar. Vai esticando o tecido para ficar bem esticadinho aqui. Então, já tá prontinho aqui o nosso cone encapadinho. E agora a gente vai reservar ele aqui pra gente fazer o acabamento aqui da parte de baixo. Para isso, eu tô usando aqui, gente, ó, um papelão. Pode ser um papel craft aí desses mais grossinhos, né? Ou um papelão mais fininho aí, capa de caderno também dá. Caixa de sapato, né? Também é mais molinho, não é tão grosso, dá também. Então, eu tô usando esse aqui, que é um fininho, ó, tipo um papel cartão, mais encorpadinho. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui um cone de linha, vou riscar essa parte mais, esse círculo maior, né? Esse aqui é menor, então esse maior. Vou riscar aqui no papelão e vou recortar em cima do risco. Recortei aqui o círculo no papelão. Agora, a gente vai pegar aí e vai cortar no tecido que você tá usando para encapar o seu cone. Você vai usar ele também aqui agora. Esse círculo aqui meu tem 6 centímetros, tá? É uma malha. Eu vou ver aqui direitinho se precisa de vocês aumentarem aí se for um tricolinho, um tecido que não estica. Então, cortei aqui também já o círculo, né, de 6 centímetros no mesmo tecido. Eu tô usando aqui a malha. Eu tô falando para vocês que eu vou ver aqui porque eu lembro que eu fiz o outro, mas eu não medi. A gente, quando tá criando alguma coisa, a gente vai, às vezes, esquece de anotar alguma coisa. E aí, depois, quando a gente vai fazer o outro, fica meio perdido, né? Mas eu acho que é esse tamanho aqui mesmo que eu usei. Aí eu vou ver se, porque como esse aqui é malha, ele estica, né? Se precisa aumentar aí seu de 7 centímetros aí o círculo de diâmetro. Então, eu peguei aqui uma linha de pipa, pode ser a de pesponto ou uma linha mais resistente aí, pra gente fazer aqui o alinhavo a toda volta, fazendo o fuxico que a gente vai vestir ali no nosso papelão, tá? Olha, eu acho que vocês podem, eu vou até deixar escrito direitinho, vai estar escrito direitinho para vocês, o molde, né? O molde não, a medida, né? Que você vai precisar se for o tricoline. O tricoline eu acho que é bom ser um pouquinho maior, porque a malha ela cede. E não pode espichar aqui muito, ou apertar muito aqui o nosso fuxico, senão ela vai dobrar, né? O papelão vai dobrar. Então, a gente quer que ele fique certinho, bonitinho. Então, não pode forçar. Então, pode ser um círculo de 7 centímetros. Na malha, se for malha, pode ser o de 6 centímetros. Se for tricoline ou outro tecido que não tenha elasticidade, pode ser aí o círculo de 7 centímetros, tá? Então, venho aqui no nozinho, ó, e dou um arremate. Já dei aqui 2 nozinhos, né? Nas 2 pontas, aí vou fazer aqui o arremate. Já encapamos aqui o nosso papelão, que é a base, que vai dar o acabamento aqui no nosso cone. E agora a gente vai costurar ele aqui em cima, vai encaixar direitinho. Você pode passar a cola somente ou você pode costurar. Eu vou costurar aqui, gente, eu não quero passar a cola, então eu vou costurar, vou encaixar certinho e vou fazer aqui pontinhos invisíveis a toda volta, tá? Isso vai de gosto. Tem gente que usa muito a cola, né? A cola quente para várias coisas aí, para vários acabamentos e dá certo. Só ter o cuidado para não sujar e não fazer muita bagunça, né? Aliás, bagunça nenhuma, né? Porque com bagunça não fica um acabamento bonito. Então, passa aí com cautela, com cuidado, para não ficar saindo cola para os lados, tá? Tenha só esse cuidado aí para que fique um acabamento bem feito. Coloco aqui, ó, já vou esconder o meu nozinho. Eu não vou passar a cola aqui
antes de começar a costurar, porque a beiradinha é muito fininha aqui do nosso cone, pode que seja, passe para cá onde eu vou costurar e dificulta aqui fazer os pontinhos invisíveis, tá? Então eu vou pegando de um lado e vamos aqui fazendo esse acabamento à mão mesmo, gente. É tão bom fazer peças à mão assim, né? De que tenha que costurar, eu gosto muito. Então, os pontinhos invisíveis nada mais é do que você beliscar aqui do lado e beliscar na outra parte. Pontinhos paralelos, pequenos, um do ladinho do outro. E aí você vai aqui, ó, dando um apertozinho para fechar a costura, tá? Então é isso, gente. É só fazer aqui os pontinhos, ó, a toda volta, pegando no cone, aqui no tecido do cone e no tecido aqui da nossa tampinha, tá? Que a gente fez aqui com o papelão. E olha só, gente, como fica perfeito aqui, ó. Porque com a cola pode ser que a gente cole, mas não dê acabamento, fica abertinho aqui, né, a toda volta. Então, eu prefiro aqui costurar para ficar com esse acabamento. Agora, já tá pesadinho aqui, né, porque esse cone não é muito maneirinho, não é muito leve, mas eu prefiro aqui colocar algumas coisas aqui dentro, ó, restinho, pode ser enchimento, se você quiser, ou pode ser aqui pedacinhos de retalhos que a gente joga fora, ó, tem até linha aqui misturada, ó, e vai colocando aqui para dar um peso, para não cair a nossa bonequinha, mas não cai não, sabe? Mas dá um pezinho a mais, se der um ventinho, for no lugar que der vento, né? Aí ela fica já pesadinha. Então é retalhinhos, ó, bem pequenininhos. A gente coloca aqui, usa como enchimento, só para dar um peso aqui a mais. Olha, já coloquei, não precisa encher até aqui a boca não, tá? Porque a gente vai colocar a cabecinha e tem um encaixe aqui. Então é só para ficar mais pesadinho, para não ter perigo da bonequinha tombar, tá? Então agora a gente vai reservar aqui essa peça, né? Aqui o nosso cone e vai aqui partir para fazer a cabecinha dela. Então peguei aqui um tecido, né? Eu tô usando aqui o pele de boneca. Você pode usar o algodão cru também. Se você quiser fazer no feltro, pode fazer também, tá? Você pode usar aí uma malha, pode fazer aí com o material que você tem, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui direito com direito, risquei aqui o meu molde, que é um molde simplesinho, ó. Risquei aqui o meu molde, que é um pescocinho e a cabecinha. E também já risquei aqui nesse retalhinho os bracinhos pra gente já costurar tudo, tá? Então, coloco aqui, ó, direito com direito, tecido aqui duplo. E vou dar retrocesso aqui, né? E vou costurar em cima do risco e vou finalizar aqui com retrocesso, tá bom? Do mesmo jeito é os bracinhos. Começo com retrocesso, costuro no risco e venho aqui finalizando com retrocesso também. Então, vou na máquina e vou fazer aqui essas costuras. Então, já costurei aqui os bracinhos e a parte da cabeça, que aqui é o pescocinho e a nossa cabecinha aqui, né? Lembrando que dá para você costurar, você que faz peças à mão, né? Você pode tranquilamente fazer essas peças aqui costuradas à mão. Um pontinho atrás ou aqueles pontinhos bem pequenininhos que a gente vai, sobe, vai de novo, bem pequenininho. Lembrando sempre, né? Você que já faz peça à mão aí, que costura à mão, sabe que aí a gente faz o retrocesso à mão aqui também para não abrir a costura. Vocês já são acostumados, vocês, né, que já fazem aí peças à mão. Então, dá para fazer tranquilamente aqui essa bonequinha, né? Feita aqui à mão, dá para fazer tranquilo, tá? Agora a gente vai cortar aqui, deixando a margem da costura, né? Deixando aqui uma sobrinha de mais ou menos aí meio centímetro, ou menos um pouquinho, e vai desvirar, tá? Simples assim. Aqui é a parte da abertura, né? A gente deixa aqui a parte da abertura no bracinho. E essa parte de baixo aqui a gente deixa aberto também, que é a parte da abertura, certo? Então, já cortei, recortei aqui a toda volta. Aqui na parte do pescocinho, onde tem essa voltinha aqui, né? A gente vai dar um pique, com cuidado para não cortar a costura. Dá do outro lado aqui também. Aqui na parte do bracinho, pode dar uns picotes também, ó. E agora, como eu risquei aqui com a caneta fantasminha, a caneta que apaga com calor, né? Então, vou no ferro e vou apagar aqui, já vou desvirar as minhas pecinhas aqui. Prontinho, já apaguei, né, as marcações e já desvirei aqui também
e sempre vincando assim, ó, pra assentar bem a costura aqui, tá vendo? Faz assim, assenta a costura, certo? Agora a gente vai encher. Aqui o pescocinho a gente enche, mas não precisa encher para ficar duro não, tá? Vou mostrando para vocês. Bracinho, a gente enche bem embaixo para formar aqui a nossa mãozinha, formando aqui a mãozinha. E aqui em cima não precisa encher muito não, ó, tá vendo? Ó, aqui tá vazio, ó, mais ou menos um dedo aqui sem enchimento. E vamos encher o outro braço. Prontinho, bracinhos cheios, cabecinha cheia, ó, aqui bem cheinho, pescocinho sem ficar dobrando aqui. E aqui embaixo não precisa de muito enchimento. Agora a gente vai aqui, ó, dar uma dobradinha pra dentro. Peguei aqui a linha com a agulha, pode ser a linha de costura. E aí agora a gente vai fazer uma alinhava aqui embaixo pra dar o acabamento aqui. Passo a alinhava aqui a toda volta, fazendo aqui um fuxinho. Olha aqui, agora é só puxar aqui e arrematar. Agora aqui a gente pode aqui, ó, fazer uma dobrinha, como é uma peça decorativa, não precisa costurar aqui a mão se você não quiser, tá? Pode dobrar aqui, ó, dobra uma beiradinha, vem aqui com a cola quente, não precisa ser muita cola quente, vai mais no fundinho lá, ó, e vem aqui, ó, e segura para colar. Vou fazer isso aqui na outra também. Faço uma dobrinha para dentro e passo a cola, mas pode ser aí também pontinhos à mão, certo? Só é ruim aqui para a gente encaixar essas beiradinhas todas para dentro aqui. Então agora a gente vai fazer o nosso vestidinho aqui, tá? Então, para fazer o vestido, eu tô usando aqui 2 camadas. Você pode usar aí o que você quiser por baixo. Por que que eu tô usando 2 camadas? Para dar um volume aqui a mais, né? Não ficar muito chapadinho ali. E no cone, se a gente fizer aqui um tecido muito grande para ficar muito rodado, não fica legal. Então, o que que eu fiz? Eu já fiz vários testes, né? Aqui para ver como que ficaria mais bonitinho. E é assim que eu achei que ficou melhor, mais cheinho o vestido. Então, eu tô usando aqui um tule, pode ser qualquer tule. Ou então pode ser 2 tecidos, se você não tiver o tule aí, tá? Pode ser o tule com glitter, pode ser o tule, aquele tule fininho. Se for um bem fininho que tem, ele tipo aquele de cortinado, você pode fazer até 2 camadas, tá? Eu coloquei aqui, eu tinha desse aqui, ó, que é esse tule bordadinho aqui. Não sei como que chama direito, mas é um tule aqui diferente. Ele é mais grosso e tem esse poá, ó, esse poá grande aqui. Então, eu peguei aqui o tecido. Esse aqui tem que ser 1 centímetro maior esse aqui, o de baixo, que é o tule, para a sainha ficar mais aparecer, né? Aqui, ó. Então, esse aqui tem 14, então esse aqui tem 13, tá? Pode ser aí. Se quiser mais altinho, apresentar mais, pode ser mais o de cima menor um pouco. Então, coloco aqui certinho, ó. Esse aqui o direito para cima e o tecido também direito para cima. E aí, vou encontrar aqui as 2 pontas, ó. Aqui tá maior porque eu tinha cortado errado, maior, depois eu vou cortar. Eu vou costurar aqui, ó, unindo aqui o tule com o tecido, tá? Fechando aqui a nossa faixinha para formar o vestido. Pode fazer essa costurinha à mão aqui, ó. Caso você queira incrementar alguma outra coisa aqui, colocar uma cianinha, colocar uma rendinha, fica aí a seu critério, a seu gosto, tá? Eu tô trazendo aqui mais simples, né? Sem muito enfeite assim no tecido para quem tá aí, né, começando agora. Então, você que já sabe costurar, já tem experiência aí com máquina de costura, pode colocar rendinha, pode colocar cianinha, fique à vontade, tá? Apesar que eu acho assim, o simples, né? Ainda mais com tecidinho bonito, fica bem delicado também. Só o rasgadinho, ó. Aqui tá rasgado, né? Eu medi e rasguei para dar esse efeito rasgadinho mais rústico aqui. Então, eu vou na máquina colocar aqui direito com direito, ó. E vou passar aqui uma costura fechando, dando retrocesso no início e no final. Gente, antes de passar a costura, é bom que antes de passar a costura aqui fechando as laterais, é bom você encontrar aqui os tecidos, ó, e passar uma costura para prender aqui os 2 tecidos juntos, porque isso vai facilitar agora para a gente fechar aqui a lateral, tá?
Então, coloque aqui agora direito com direito, né? Primeiramente, passa a costura unindo os dois tecidos e vem aqui agora para costurar, fica mais fácil, porque aí a gente encontra aqui todos os tecidos para que fique certinho aqui, né? O tule com o tecido e bater tudo certinho aqui na costura, tá? E você aí que não tem a máquina, dá para fazer essa costurinha aqui, faz uns pontinhos maiores só para prender mesmo e depois fecha aqui com a costurinha na mão também a lateral, tá? Olha só, gente, bateu certinho aqui, ó, o tule com o tule, rendinha com rendinha não, barrinha com barrinha, e então ficou certinho aqui, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele aqui pra gente colocar a cabecinha aqui primeiro. Essa parte aqui, ó, que é onde a gente colocou, que é a emenda, né? A gente vai deixar pra ser pras costas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a costura do rostinho, né, da cabecinha aqui, ela vai ficar aqui nas laterais, certo? Então, a gente vai ver se encaixa aqui, ó, não vai abaixar até lá no fundo, deixa aqui um pouquinho. E aí, agora, a gente vai passar aqui um pouquinho de cola e vai, ó, já encaixa aqui, certo? Passa um pouquinho de cola, não precisa ser muita cola, vou passar aqui a toda volta, ó. E aí a gente dá uma empurradinha lá pra dentro, ó. A gente já deixa mais ou menos no tamanho. Não tem problema aqui, vai dar uma sujadinha. Mas a gente vai colocar aqui o vestido ainda, vai colocar a golinha. Vai esconder isso aqui, tá? Se sujar. Então, por isso, passa pouquinha cola. Fica na lateral e essa parte aqui fica nas costas. Então, ficou assim o nosso corpinho aqui com a cabecinha. Agora, a gente vai pegar aqui o tecido e vai fazer um alinhavo, né, no tecido que a gente acabou de transformar aqui no vestidinho dela, né? Eu vou achar aqui um meio, para isso eu coloco aqui na costura e aqui será o meio, onde eu vou começar aqui, ó, a alinhavar, fazer um alinhavo. Eu vou dobrar um pouquinho, meio centímetro aqui um pouquinho, ó, e vou fazer aqui o alinhavo. Pode ser o alinhavo, pode ser o chuleado. Só ver se você tá dobrando certo aqui no mesmo tamanho, mais ou menos, porque senão vai ficar mais curto em alguns lugares. Se a gente dobrar mais grosso, né? Tem que ser aí mais ou menos a dobrinha do mesmo tamanho. Vou dobrando e vou aqui alinhavando, ó. Com essa costurinha que a gente fez aqui, emendando, né? Pregando, unindo aqui os dois tecidos, fica mais fácil aqui a gente fazer o alinhavo, porque aí não tá solto os tecidos, né? Tá tudo junto. Então, faço aqui o alinhavo a toda volta aqui pra gente franzir e encaixar ali no corpinho. Então, gente, eu peço vocês aí que estão gostando do vídeo, né? Dos vídeos que a gente tem colocado aqui no canal, das aulas. Vocês não deixem de curtir, de compartilhar as nossas aulas aí. E eu peço, se você puder aí também, hypar os vídeos, porque o vídeo, quando ele é hypado, ele tem um alcance maior. Então, isso ajuda o nosso canal aí e ajuda também as pessoas que gostam de artesanatos, né? Que gostam de trabalhar aí com feito à mão, a terem aí também a oportunidade de aprender as nossas aulas, nossas dicas aqui também, tá? Então, se você puder hypar o vídeo, não deixar de compartilhar com alguém que você sabe que gosta de artesanato, porque não adianta você compartilhar com quem não gosta, né? Porque não vai ter efeito nenhum, porque ela nem vai assistir. Então, compartilha aí com uma amiga que gosta, uma parente. Então, isso ajuda muito aqui o nosso canal e estimula, né? O crescimento do canal estimula a gente estar trazendo aqui mais novidades, incentiva muito a gente buscar melhorias, né? Agora mesmo a gente conseguiu comprar aqui um microfone, esse microfone novo que eu tô gravando o vídeo aqui para vocês. Então isso é muito bom pra gente e para vocês. O incentivo de vocês me ajuda e as minhas dicas aqui, né? As minhas ideias ajudam a vocês. Então, unidas aí somos mais fortes, né? Com isso a gente vai fortalecendo aí o artesanato, né? O mundo desse feito à mão, né? Que de
de bonecas ou qualquer um outro artesanato. Então, gente, por favor, compartilha, curte, não deixe de sair do vídeo sem curtir. E peço vocês para hypar o vídeo aí, para ajudar o nosso canal a ter mais, atingir mais pessoas, né? Ter mais alcance. Então, já feito aqui, ó, o nosso alinhavinho, tá vendo? Com a dobrinha fica bem mais bonitinho aqui. A gente vai vestir no nosso corpinho aqui da bonequinha, ó. Se caso você cortar grande, ficar grande aqui, ó, no comprimento, é só dar uma dobrinha maior, tá? Então agora é só amarrar aqui, ó, deixa eu dar aqui. E vocês podem ficar despreocupada que todas as anotações, todas as medidas estão aí no projetinho que a gente sempre deixa no link na descrição do vídeo para vocês, tá? Então aqui, gente, a gente vai colocar aqui essa costura do vestido junto com a costura aqui do corpinho, ó, bem aqui. Então a gente vou tirar a linha aqui e vou deixar ela aqui pra gente arrematar. E vou pegar uma linha, um pedacinho de linha aqui, eu tenho uma aqui na agulha, só para me dar um pontinho para prender aqui, para que a gente não tire do lugar, tá? Então, ó, passei aqui uma linha na agulha e agora a gente vai ver aqui, ó, aonde a gente vai posicionar a costura aqui com esse acabamento que a gente colou aqui na parte das costas. Vou pegar aqui no corpinho e vou dar aqui uns 2 pontinhos só para que não saia do lugar aqui a costura, para ficar certinho, porque a gente vai franzir e acaba tirando do lugar. Então é só para a gente se atentar aí, quando for forçar aí para sair o franzido, a gente vê que tá pregado, tá? Então a gente vai franzir bem aqui no pezinho do pescoço dela, ó. Já dei aqui 2 nozinhos. E agora eu vou colocar a minha agulha de volta aqui e vou dar um pontinho aqui na frente também para não sair do lugar. Aí agora a gente vai distribuir o franzido. Vou só arrematar aqui, não precisa prender, senão vai prender aqui na cabecinha e vai ficar repuxando, não pode não. Então vou só travar aqui a linha mesmo. Já tinha dado 2 nozinhos e agora é só cortar. Então agora a gente vai fazer a golinha, né, do vestidinho aqui. Para isso, eu tô usando aqui 35 centímetros de renda, tá? Eu escolhi essa rendinha aqui, pode ser uma renda dessa largura ou pode ser mais estreita, tá? Não precisa ser dessa largura não, essa aqui tem 3,5 centímetros de largura. Então agora a gente vai fazer aqui um alinhavo, ó, dobrei a pontinha para dentro. Deixei o direito aqui para fora, ela tem direito, então vou começar a franzir aqui, ó, fazer o alinhavo, quer dizer, na rendinha, e chegar lá na ponta a gente dobra para fazer o acabamento também, tá? Então é simples, é só um alinhavo aqui para a gente fazer o fuxi. É muito facinho essa peça, gente, e vocês vão ver o quanto ela fica linda. Dá para fazer anjinhos de Natal, dá para fazer anjinhos aí para batizado, dá para fazer bonequinhas como eu tô fazendo aqui para decoração. Então é uma peça aí bem bonita para decoração e para lembrancinhas também, para decorar. Então, ó, já dobrei a pontinha daqui também e agora é só amarrar aqui, ó. Encontrou as pontas, usei aqui a linha de pipa, tá? Para fazer aqui o alinhavo. Tô esquecendo, tô amarrando sem colocar aqui. Eu havia falado para colocar aqui, né, o alinhavo bem no pé do pescoço aqui, tampando aqui. Não, a gente vai colocar até na beiradinha do cone, tá? Porque aí, senão vai dar errado, vai ficar com acabamento para colocar o lacinho muito ruim. Então, a gente vem com o vestidinho até na beiradinha do cone, tá? E aí, eu já costurei aqui na frente, já costurei aqui na onde é para ficar aqui, ó, em cima da costura. Já reparti aqui o franzido e depois a gente pode arrumar direitinho quando for colar o bracinho. Então vai ficar assim, ó, até aqui na beiradinha do nosso cone. E agora a gente vem aqui com a nossa gola que a gente franziu, né, a rendinha. Coloca aqui as dobrinhas para baixo e o acabamento, né, aqui onde a gente vai amarrar, bem atrás também, onde tá a costura do vestido. Então agora eu vou amarrar aqui e vou arrematar. Não precisa franzir demais para esguelar aqui a cabecinha não, tá? Porque aí depois a gente vai colar a golinha e ela vai ficar arrumadinha aqui. Forçar aqui a amarração, encostei uma ponta na outra, já vem
e dou o nó cego aqui, ó. Entendeu? Encontrou, não vou franzir. Aqui, tá vendo que tá correndo solto? Não é para ficar frouxo, porém não é para ficar preso aqui demais, tá? Pego aqui minha agulha, passa na linha e agora eu vou arrematar aqui para a hora que eu cortar essa linha não ter perigo aqui dela desamarrar o nozinho, viu? Ó, vou dar 2 arremates e corto. Para fazer aqui as mangas, você pode usar tecido, pode ser até o mesmo tecido que você tá usando para fazer o vestido, você faça as manguinhas. Eu vou usar aqui essa rendinha, gente, ó. Ela é elástica, tá? Pode ser qualquer rendinha que você queira usar para fazer a manguinha também dá. Então eu vou colocar aqui, pode ser costurada à mão ou à máquina, como eu vou fazer. Ela tem o direito e tem o avesso, então eu vou colocar aqui direito com direito. Essa rendinha, ela tem 13 de comprimento e 2,5 centímetros de largura. Mas como a gente vai, ela estica e ela vai ficar, ela estica só assim ela não estica, ó. Então você pode cortar aí, né, um tecido também aí você vai ter que fazer bainha, né, ou então vai ter, porque desfia, ou então se você quiser deixar mais rústico como um vestidinho sem fazer acabamento de rendinha ou de barrinha, você pode deixar também, tá? Você pode cortar um tecido de 13,5, né, porque aí é tecido, não estica, que tem 2,5, pode ser aí 3 centímetros, 3,5 centímetros, tá? Faz o teste aí, mas eu acho que 3,5 centímetros, porque tem as costuras dos lados, né? E não estica o tecido. Pode ser malha também, tá? Para fazer a manguinha. Eu vou usar aqui para vocês verem que tem essa possibilidade também de transformar uma rendinha numa manga. Então eu vou dobrar aqui, ó, e vou costurar aqui dando retrocesso no início. Faço a costurinha de cá na beiradinha, deixando uma margenzinha. Do lado de cá também faço a costura, não esquecendo de dar o retrocesso no início e no final. Aqui, gente, ó, fica assim a nossa manguinha, tá vendo? Essas rendinhas aqui que tem elasticidade, ela é mais usada para fazer lingerie, né? Então você, quando for no seu armarinho aí, você dá uma olhadinha nessas rendas que tem elasticidade, porque se ela for larguinha dá para fazer manguinhas de vestido, né, das bonequinhas. E até calcinha dá para fazer aí com essas rendinhas que tem elasticidade, né? Olha só que gracinha. Aí eu dobrei aqui a manguinha, ó, para dentro, para dar acabamento. Se quiser pode passar um pouquinho de cola para ficar aqui no lugar, não desdobrar, tá? E assim fica as manguinhas, olha. Depois eu passo a colinha aqui. Agora a gente vai colar aqui, ó, na onde tá aqui a costura, ó. A gente vai ver, vai abrir um pouquinho aqui o nosso franzido e vai colar aqui o bracinho, tá? Ó, a gente passa um pouquinho de cola. É uma peça decorativa, né? Então não tem perigo aí de ser colado, não. Então coloquei a cola aqui e agora eu vou posicionar aqui o bracinho, ó, bem em cima aqui, ó. Pode colocar um pouquinho acima do vestido aqui e segura para colar. Então, da mesma forma, a gente vai passar a cola aqui, ó, e vai colar bem no sentido aqui, ó, da costura da cabeça, para ficar certinho. Tá vendo? Ó, eu passei um pouquinho, ó, o bracinho vai ficar bem no rumo lá na beiradinha aqui, ó, do cone, tá? Bem encostando a beiradinha lá, essa beiradinha aqui, ó, que é onde a gente a abertura, a gente coloca lá. Centraliza aqui o meio do bracinho com a costura, tá? Colado aqui o bracinho, agora a gente vai passar um pouquinho de cola aqui no topo, na beiradinha aqui do cone e vai colar aqui, ó, o vestido, tá? Para ficar tudo bem preso. Então, isso você vai vendo aí o franzido, vai vendo direitinho para distribuir aí. Pouquíssima cola, só para manter tudo no lugar aqui, tá? Como a gente tinha só costurado para fixar no lugar, agora a gente vai aqui, ó. Tá vendo? O franzido tem que ficar bem distribuído aqui. Vou na parte de trás também, coloco aqui e dou uma seguradinha o vestido. Faço isso em toda a volta aqui do vestido, tá? Colando para ficar bem preso.
Depois de colado o vestido, chegou a hora da gente... Eu dei mais uma apertadinha aqui na golinha, tá, gente? Não esmaguei aqui o pescoço, não amarrei demais, mas ficou mais presinho, porque eu tinha deixado, tava meio frouxo. Então, vou aqui, ó, no topo da manga, né, aqui do bracinho, passo um pouquinho de cola e dou uma seguradinha aqui só para firmar, fixar e colar aqui essa gola em cima para dar o acabamento. Faço isso dos dois lados aqui. Bem pouquinha cola, só um sujinho mesmo, só para colar aqui, sem exagero, tá? De cola. Venho aqui na parte de trás também, ó. Tá vendo que tá tudo alinhadinho, ó, os acabamentos? Então, agora a gente vai aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de cola em cima da renda para me sobrepor colocar uma sobre a outra, ó. E aí, agora eu venho aqui, dou um pinguinho de cola, pouquinho, prender aqui também, colando aqui, ó, para ficar com o acabamento a toda volta, bem feito. Dei aqui um pontinho de cola na parte da frente também, para prender, porque assim vai ficar preso a toda volta, mas sem perder aqui a leveza da golinha, tá? Não vai ficar chapada aqui colada não, só nos pontos e para dar acabamento, ó, porque aí fica tudo fechadinho, tá vendo, ó? Fechadinho, fechadinho, fechadinho. Agora a gente vai passar aqui o blush no rostinho pra gente fazer o cabelo, tá? Vou usar aqui, eu quero uma cor mais fechada, tá? Então vou passar aqui o marrom para preparar aqui. Tô usando aqui o giz de cera comum. Não passo muito, tá? Vou passar um pouquinho e vou ver se tá bom. Passo aqui na bochechinha, ó. Usando o movimento aqui circular, tá vendo? Eu quero uma cor mais fechada, não quero o vermelho aqui. Então, agora eu vou passar de novo e vou passar do outro lado. Aí, você vai dosando aí a quantidade que você quer da cor, tá? Agora, eu venho aqui com um pouquinho do vermelho, tá? O giz de cera vermelho. Se você quiser fazer isso antes de colocar aqui a cabecinha, pode ser também. A cor fica mais fechada, com a cor bem bonita aqui. Passo de um lado, passo do outro. Agora eu passo um pouquinho aqui em todo o rostinho para dar uma uniformizada aqui no tom da pele dela. Para fazer agora aqui o cabelinho dela, gente, vocês podem fazer aí o cabelinho que vocês quiserem, o modelinho que vocês quiserem, né? Pode ser com lã, né? Pode ser barbante, pode ser o que você quiser. Tem muita gente que usa aplique, né? Cabelo, aqueles cabelos que é um aplique. Então, eu vou usar aqui para esse cabelinho, gente, como é uma peça decorativa, eu vou usar o canecalon, tá? Eu tenho muito canecalon aqui. Então, eu quero dar muita gente usa, né? Hoje em dia ele não é muito usado, mas antigamente ele usava muito mais, era muito cabelinho de canecalon. Então, hoje, como tem muitas variedades de lãs e material cabelo sintético, o canecalon foi deixado de lado. Então, eu tenho muito aqui, quero trazer essa proposta para você que tem aí, ou que às vezes gosta, né? Mas esse material, o canecalon, ele é mais para peças decorativas. Para criança brincar, eu não aconselho porque ele engarrancha muito, né? Prende nas coisas e aí pode estragar o cabelinho, bagunçar na hora de tirar ali. Muita gente não tem paciência, aí faz uma bagunça. Então, é para peças decorativas. Todas as vezes que eu uso o canecalon é para peças decorativas. Eu não gosto de usar ele para criança brincar, para peças de criança brincar, tá? Geralmente a gente compra ele assim. Esse aqui meu eu baguncei ele, então não vou usar esse lado não. Vou usar um outro lado aqui, uma outra ponta, essa ponta aqui. Então ele vem assim nesse saquinho e aí para você usar eu aconselho vocês fazerem alguns furinhos assim, ó, com uma agulha mais grossinha, faz alguns furinhos e aí vem com a ponta da agulha e puxa um pouquinho, ó, para sair, porque se você desamarrar ele todinho aqui, ele fica difícil de você trabalhar com ele. Então, eu gosto de trabalhar com ele dessa forma aqui, as pontas aqui para fora. Então, ó, já puxei aqui, né, onde eu fiz os furos, ó. E agora eu peguei aqui uma base de papelão. Essa base aqui, ela tem 28 centímetros. 28 centímetros aqui de comprimento, tem esse pedacinho aqui de papelão. Então, agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, o meu papelão, vou colocar aqui a ponta, puxando com cuidado, sem estragar, sem fazer aqui
esticar demais os nossos fios, né, que é bem cacheadinho. Eu dou uma puxada aqui e vou pegar a base aqui do papelão e vou enrolar como se fosse uma lã, ó. Vou enrolar dando voltas aqui. Deixa eu ver quantas vezes eu enrolei aqui. 2, 3. Puxa, ó. Deixa aí nos comentários se você usa Canecalon, se já usou, se gosta. Deixa aí pra mim, porque aí eu sei, se vocês gostarem, eu posso estar trazendo mais peças aqui usando o Canecalon. Ó, tirei mais um tanto bom aqui e agora eu vou, quer ver? Dei 3 voltas, 4, sem esticar, tá? 5, só passando, ó. 6, 7, 8, 9, 10. 10 voltas aqui. Vou cortar, deixo assim e põe numa sacolinha e guardo. Cortei um fio aqui, ó, pra gente amarrar. Agora eu tiro aqui da base, tirei aqui do papelão e vou pegar aqui o fio que eu tirei e vou amarrar aqui ao meio. Amarro aqui bem firme, tá? Uns 2 a 3 nós aqui. Acho o meio certinho. Achei o meio aqui, dei um nó. Vou dar a volta aqui pra ficar bem seguro e vou dar 2 nós. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, colocar no meio da cabecinha o meio do cabelinho aqui que a gente amarrou, tá? E aí eu não tenho a cor dessa linha aqui. O que eu vou fazer? Coloquei uma linha marrom aqui mais próximo, ó, da cor do cabelinho. Passei 2 fios de linha na agulha. Pode ser um agulhão ou pode ser a agulha aqui, uma agulha média, e vou aqui costurar o meio, no meio da cabecinha dela, o meio do cabelo aqui, ó, que a gente amarrou. Costuro aqui umas 2 a 3 vezes, ó. Passei, pego aqui a linha e passo dentro dela, pra ficar preso aqui, bem amarradinho. Agora, aqui tá assim, né? Agora a gente vai pegar aqui, ó. Isso você vai pegando, ajeitando e aí sim você vai costurando, ó. Vou ajeitar, embutir aqui pra dentro as pontas. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Sair lá onde eu quero embutir aqui, prender, ó. Não tem segredo não, gente. A gente vai arrumando e vai costurando. Fiz isso, tá? A ponta aqui, ó. Eu venho, dou umas 2 voltas aqui, ó, no cabelinho dela. 2 voltas. E saio lá em cima. Eu enrolo na agulha, porque a hora que eu puxar, ele vai prender, ó. Aí eu quero prender aqui mais. Então eu volto, vou próximo aqui aonde tá a minha linha, vou próximo com a agulha e saio lá onde eu quero prender mais, tá? Ó, vim aqui, tá vendo? Ó, já deu uma prendida aqui. E aí eu não quero essas pontas muito soltas aqui. Eu enrolo elas, venho aqui próximo e aí eu vou arrematar aqui para ficar preso aqui nesse lugar. Aí agora, se eu sair com a minha linha lá, não vai dar pra fazer o que eu quero aqui. Então agora eu vou esconder essa linha, sai lá na frente. Olha só, como aqui já tá bem preso. Agora eu vou pro outro lado que tá solto. Então eu vou aqui e já vejo os cabelinhos que tá solto aqui, que tá mais soltinho aqui, não tá juntinho com os outros. Já dou uma embutidinha nele aqui pra dentro, ó. Pego aqui a agulha de novo, já coloquei uma linha maior. Tô indo bem na lateral aqui, bem na costura, perto da costura. Ó, dou uma enroladinha e costuro. Não posso enrolar muito, senão vai ficar muito batuado aqui, porque ele já tá bem arrumadinho. Gente, eu não sei se vocês entendem meu palavreado aí. Acho que dá pra entender, né? Enrolo, saio próximo aqui porque eu quero prender aqui próximo. Ajeito, se o rostinho tá ficando escondido, você descobre ele e dá umas voltinhas. Se o cabelo estiver solto, sai lá próximo. E aí a gente vai modelando aqui e costurando. Vou lá para trás agora para dar uma prendida lá. Agora tá do jeito que eu quero aqui, né, o cabelinho. O que eu fiz aqui? Eu peguei a minha agulha, passei para cá, ó. Nesse sentido aqui na lateral, tá vendo? Para prender aqui esse cabelinho na lateral, ó. Vim pra cá, saí daqui e vim pra cá. Agora eu vou voltar pra lá pra arrematar e ficar bem preso, ó. Vou lá na lateral e aí vai ficar bem encaixadinho aqui nas laterais o cabelinho dela, ó. E agora eu posso arrematar aqui, que pra mim tá ótimo. Tenho que tentar passar aqui, ó, pra não soltar. Passei. Saio com meu fio lá em cima. E aqui também eu prendi aqui atrás, ó, tá bem preso.
Aí, se você achou que tá bem chapadinho, quer que fica mais fofinho, é só você ir soltando aqui um pouquinho, ó, os fios, dando uma puxadinha aqui com bastante cuidado, para ele ficar mais soltinho, tá? Mas olha só que gracinha, gente. Tá pronto o nosso cabelinho. Agora eu vou fazer o rostinho aqui. Vou achar aqui o centro, ó, vou pegar de um lado e do outro, vou medir aqui o rostinho. Tá dando 3 centímetros uma pontinha do cabelo na outra. Aí eu vejo se tá certo, olho se tá no meizinho aqui, ó. Marquei. Sempre eu vou olhar quando eu medir para ver se tá certinho, se tá no meio do corpinho, tá? Então agora eu meço aqui menos de 1 centímetro para um lado e um pouquinho menos aqui de 1 centímetro. É um olhinho bem simplesinho. Pode fazer com a caneta micron preta ou também pode fazer aí com uma bolinha, pode ser mais compridinha, oval, né, que o olhinho. Chega o cabelinho pra cá, faço do outro lado. Tento fazer aí do mesmo tamanho, no mesmo formato. Olhinho pronto, já vem aqui, ó, faço o narizinho, pouquinho abaixo do risco que a gente fez aqui, né, mais no meizinho aqui, ó, onde a gente marcou o meio do rostinho. Tô usando aqui a caneta micron. E ela é sem boquinha, assim, sem boquinha de sorriso, mas você pode fazer aí como você preferir, tá? Vou pegar a micron marrom agora. Eu fiz cílios só embaixo desse modelinho aqui, dessa bonequinha. A outra eu fiz só assim, essa aqui eu vou fazer com os cílios aqui para vocês verem e decidirem aí como vocês querem fazer, tá? Mão leve para fazer o risquinho bem, mas sem medo aí de errar, tá? Fiz vários aqui cílios, ó, 4 em cima e 2 embaixo. Faço aqui umas sardas, tá só com o sujinho do pincel aqui, só para dar um sombreado nas sardas aqui. Pego aqui o marrom, tô usando esse marrom aqui, faço aqui uma gotinha, tô sombreando aqui. Agora eu posso vir aqui com a caneta micron, ó, eu faço um risquinho bem suave e depois eu venho fazendo aqui o branquinho do olho, pode ser com a tinta, né? E o boleador, bem pequenininho aqui, a caneta Gelly Roll, que é a caneta que a gente faz os traços aqui, que ilumina o rostinho dela, o olhinho, a bochechinha. Ó, tô passando aqui um pouquinho de blush para dar uma reforçada aqui, já passo um pouquinho suave aqui na sobrancelha. E o rostinho dela tá pronto, ó. Fiz um pontinho iluminado aqui nas bochechinhas e o olhinho. E também pode fazer aqui um tracinho. Pego aqui o meu pincel, mais gordinho aqui, ó. E vou passar um pouquinho aqui na mãozinha dela de blush, ó. Pra dar aqui um sombreado nessa mãozinha dela. Dá uma corzinha aqui. Tô usando um marronzinho aqui, ó. Sempre tiro o excesso. Gente, olha só aqui o que eu decidi colocar. Coloquei aqui essa florzinha, né? Uma florzinha que a gente compra pronta. Coloquei aqui um lacinho, né? De rendinha azul para combinar aqui. Rendinha dessa mais fininha, mas pode ser uma fitinha de cetim ou de organza. Também fica muito bonitinho. E coloquei aqui, ó, uma tagzinha escrita gratidão, né? Um coraçãozinho de MDF que você pode mandar fazer aí. Coloquei aqui uma pérolazinha para dar um charme, uma delicadeza aqui na peça, tá? E olha só, gente, como que ela ficou. Você pode fazer uma asinha, fazer uma anjinha aqui. Eu ia fazer, mas foi muito corrido para mim, não consegui fazer e eu queria gravar esse vídeo para vocês aqui o mais rápido possível. Mas depois posso dar a sugestão aí, fazer e mostrar para vocês como que fica aí também. Se vocês quiserem, vai no meu Instagram para vocês conferirem lá que eu vou fazer e vou postar, tá? E olha só essa outra aqui, gente. Olha só que fofura que elas ficaram. Essa aqui coloquei, né, um lacinho para combinar com a roupinha dela. E coloquei aqui na mãozinha dela um coraçãozinho, né, também de MDF, escrito aqui fé. Então, gente, eu quis trazer essa proposta aqui para vocês, né? Tem tantos vídeos, né, já no canal aí no YouTube, né, de muitas pessoas usando aí o cone de linha. E eu tinha muita vontade de trazer aqui para vocês uma versão assim, que eu já ensinei mas o cone ficou
é outra bonequinha, né? Então eu tinha em mente aqui essa bonequinha e queria fazer muito para vocês. Dá para fazer aí para o Natal, né? Para fazer com as cores natalinas aí. E olha só que charme, gente. Você gasta pouquíssimos materiais aqui para fazer essa peça linda. Olha isso. Essa aqui, ó, eu nem coloquei o pezinho dentro dela, não. Os retalhinhos. Essa aqui ficou um pouquinho mais pesada, mas se não quiser colocar, não precisa também não, que elas ficam aí belezinha em pé, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula de hoje. Fiz com muito carinho, como sempre faço aqui para vocês, que eu amo ensinar vocês. Isso é muito gratificante aí quando vocês gostam da peça, né? E a gente sabe que gosta quando a pessoa curte, né? Tem muitas curtidas, comentários. Então, a gente percebe aí que agradou. Então, se você gostou da aula, deixe seu like, compartilha aí, como eu já falei para vocês, e chama as amigas aí para participar, né, aqui do nosso canal, porque aqui é tudo feito com carinho, especialmente para vocês, gente. Do fundo do coração, vocês sabem aí que eu faço com muito carinho tudo aqui para vocês. Então, essa é a nossa aula de hoje. Obrigado pela companhia de vocês. Vem fazer parte da Arte Class juntinho com a gente, né? Tá crescendo a nossa escola de artesanato, graças a Deus. Vem participar juntinho com nós também, aí dessa família que tá virando aí a Arte Class, tá? Então, obrigado pela companhia. Espero vocês para o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todas.